o seguinte, ontem mesmo, nós estávamos lá na disciplina de Educação Física Escolar estudando, não terminamos ainda, mas está estudando todos os tópicos da Base Nacional Curricular Comum, tá? E aí, é claro, a BNCC, ela prevê sim, vocês vão ter um pouco mais de profundidade nisso, quando a gente estiver pagando lá a Educação Física Escolar. Não sei se vai ser A2 ou A1, né? Porque A1 já é outro professor, mas na A2 possivelmente seja eu. Que a gente vai ter esse direcionamento da BNCC. E lá nós temos várias habilidades, várias competências que a própria BNCC ela prevê que não fique apenas na escola. Então, é o desenvolvimento de valores que ultrapassam os muros da escola e sejam levados para a vida, tá? Então, aí não vai ter mudança. Tem mudança em alteração quando a gente, bem rapidamente, só para não ficar confuso, quando você quer comparar, aí sim, o que era antes dos PCNs, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, com a nova BNCC. Então, documento oficial, a nova BNCC. Algumas mudanças ocorreram entre um documento e outro, tá? E aí é importante ressaltar isso, que às vezes alguma conduta pode ser sim, pode ter tido alguma mudança em detrimento de um documento para o outro, como também pode ter sido, como ela também pode ter permanecido a mesma, tá? Mas a BNCC, como é sempre voltado dentro do ambiente escolar mais para a vida, mas nós temos o desenvolvimento sim dessas condutas, tá? E elas não mudam lá diante da BNCC. Deu para esclarecer aí, né? Sobre a BNCC, é porque às vezes fica complexo para quem não sabe nem o que é BNCC, a gente trabalhar muito a fundo ela, porque é um tópico de assunto de outra disciplina, mas eu não gosto também de deixar batido, mas eu gosto de falar, tá? BNCC, Base Nacional Curricular Comum, todas as disciplinas que vocês verem aí no ensino fundamental, quando você pensa no objetivo da matemática, do português, da educação física, da religião e etc., estão previstos dentro dessa base nacional. E lá ele traz cada disciplina com cada conteúdo que emprega habilidades e competências. E essas habilidades e competências, mais uma vez voltando aí para a pergunta da Oliane, elas servem para tanto o desenvolvimento escolar como também para o desenvolvimento do ser humano, que repercutem ao longo da vida, tá? Bem rapidamente, sucintamente, aí explicando aí essa questão da BNCC, tá? Estou retornando agora lá para o documento. Qualquer coisa, ficar mais alguma pergunta, já eu volto para responder, tudo bem? Então, os sistemas de educação como um todo devem considerar o devido lugar. Se ficar uma dúvida aqui que eu acabei me atentando para poder falar nessa leitura desse tópico aqui, né, dos sistemas de educação. Se às vezes você quiser fazer uma comparação entre essa carta, por exemplo, da Educação Física e do Esporte, com a BNCC, diga-se de passagem, não há tanta lógica em comparar porque são documentos diferentes, tá? Aqui a gente trata essa carta como um direito assegurado, tá? Lá na BNCC é uma estruturação pedagógica dos conteúdos, para que não fique essa dúvida, tá? Pode ser que lá na BNCC você encontre algumas coisas em comum? Sim, pode, viu? Mas, por exemplo, você vai encontrar muita coisa que tem lá que não vai ter aqui, porque aqui a gente está tratando de um documento com dois tópicos específicos, que é Educação Física e Esporte, retratados à luz do direito, tá bom? Ok? Então, os sistemas de educação como um todo devem considerar o devido lugar e importância da educação física e do esporte para estabelecer um equilíbrio e fortalecer vínculos entre as atividades e outros componentes da educação, tá? Artigo 3. Os programas de educação física e de esporte devem satisfazer as necessidades individuais e sociais, tá? Dando uma corrida aqui para a gente não ficar muito atrasado nesse documento. Os programas de educação física e de esporte devem ser elaborados de forma a satisfazerem as necessidades e as características pessoais de seus praticantes, tá? E aí entra dentro todo aquele aspecto das dimensões sociais do esporte. Assim como as condições institucionais, culturais, socioeconômicas, climáticas de cada país, tá? Deve ser dada prioridade às necessidades de grupos sociais desfavorecidos. Realçando aqui só para vocês verem
porque a gente falou de programas esportivos voltados para aquelas pessoas em estado de vulnerabilidade de todos os âmbitos da vida, né? Seja social, mental, físico, nutricional, econômico, tá bom? No processo da educação em geral, os programas de educação física e do esporte devem, por meio de seus conteúdos e horários, auxiliar a criar hábitos e padrões de comportamento condizentes ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, né? Acho que encerrou aqui, da pessoa humana, tá? De acordo com o ideal olímpico, o esporte competitivo, e aí lembra do esporte performance, mesmo quando na forma de espetáculo, deve cumprir o propósito de esporte educacional, tá? Do qual representa o ápice, não deve de forma alguma ser influenciado por interesses comerciais que visam ao lucro, tá? Artigo 4. O ensino, o treinamento e a gestão da educação física e do esporte devem ser realizados por pessoal qualificado, tá? Então, em algum ponto dentro da disciplina de aspectos históricos nós iríamos chegar dentro dessa parte específica que é da qualificação de quem oferta cada uma dessas práticas, tá? Diga-se de passagem, quando vocês tiverem uma disciplina um pouco mais, como é que eu posso dizer, não direcionada à história em si da educação física, mas tipo uma parte regulamentar, que seria os fundamentos epistemológicos da educação física, vocês vão ver essas partes das leis, né? Tendo esse entendimento, nós vamos falar sobre quem pode ou não até exercer ou quem é que pode deter essa prática esportiva, tudo bem? Então, todas as pessoas que assumem a responsabilidade profissional pela educação física e pelo esporte devem ter a formação e as qualificações adequadas. Elas devem ser cuidadosamente selecionadas em número suficiente e devem receber formação preliminar e avançada para assegurar que sejam atingidos níveis adequados de especialização. Então nós já temos aqui uma prévia, né, até falando aí, mais para frente se forem ver documentos de regulamentação da educação física, né, quem que pode exercer o papel e em quais situações. Nós temos aqui a carta já dizendo que deve ser um pessoal especializado, né, e aí especializado seja de uma maneira mais rasa ou mais aprofundada, tá, que é o que ele diz aqui, preliminar e avançada. Pessoal voluntário com treinamento e supervisões adequadas, e aí tem que lembrar do ponto da supervisão. Vai ter sempre alguém com formação, tá? Para poder supervisionar. Podem fornecer uma contribuição valiosa para o desenvolvimento integral do esporte, incentivar a participação da população na prática e na organização de atividades físicas e esportivas. E aí tem muito professor que vê, por exemplo, às vezes na comunidade, tem um programa social de esporte. O único problema que os profissionais encontram nisso aí é porque quem está ofertando esse programa social não é alguém formado em educação física. E aí, diga-se de passagem, na minha concepção, isso é um duelo de ego irritante, porque às vezes tem um professor que é formado, mas não quer ir fazer esse papel, que aí é um trabalho voluntário. Trabalho voluntário não envolve remuneração financeira. E o professor que tem formação não quer ir de graça e questiona ou até às vezes barra esse projeto que pode resgatar várias crianças da criminalidade, de outras situações, tá bom? O ideal seria chegar junto apoiando e não chegar junto criticando. Se um dia vocês tiverem oportunidade, ver um programa desse que está acontecendo na sua comunidade, na sua cidade, se você pudesse engajar, engaje apoiando. Por mais que a pessoa que esteja ofertando o programa não tenha formação, mas ela pode ser instruída por você que tem formação, tá? Devem ser estabelecidos sistemas adequados para a formação de pessoal de educação física e de esporte. Profissionais que receberam tal treinamento devem ocupar posições em conformidade com a tarefa por eles realizadas, tá? Então, se você tem aí um programa de atividade esportiva que seja de caráter voluntário, o professor pode servir mais como um supervisor. E aquelas pessoas que se voluntariaram, você pode oferecer um treinamento mínimo para poder ter esse trabalho com a parte esportiva, tá?
Equipamentos e instalações adequadas são essenciais para a educação física e o esporte, tá? Por mais que às vezes a gente não tenha acesso a isso. Devem ser disponibilizados equipamentos e instalações suficientes e adequados para possibilitar a participação intensiva e segura dentro e fora da escola em programas de educação física e de esporte. Governos, autoridades públicas, né, escolas e agências privadas pertinentes em todos os âmbitos são responsáveis por unirem forças e planejarem em conjunto a disponibilização e o uso das instalações, locais e equipamentos para a educação física e o esporte, tá? É essencial que planos de desenvolvimento urbano e rural incluam as necessidades de longo prazo no que diz respeito às instalações locais e equipamentos para a educação física e o esporte, levando em consideração as oportunidades oferecidas pelo ambiente virtual natural, tá? 6. A pesquisa e a avaliação são componentes indispensáveis para o desenvolvimento da educação física e do esporte. E aqui, quando eu coloco principalmente essa parte de pesquisa e avaliação, tem que ter um caráter de formação mesmo, tá? Porque não são todas as pessoas que são aptas a lidar com a pesquisa, tá? E aí a pesquisa e a avaliação na educação física e no esporte devem ter em vista o progresso, ou seja, a evolução, o desenvolvimento e todas as modalidades esportivas, auxiliando a propiciar melhoras na saúde e na segurança de seus praticantes, bem como nos métodos de treinamento e nos procedimentos de organização e de gestão. Assim, o sistema educacional será beneficiado com as inovações pensadas para desenvolver melhores métodos de ensino e padrões de desenvolvimento. Aí você chega no seguinte ponto de questionamento. Por que tipo, se você falou aí numa prática esportiva fora da escola, na comunidade, que pode ser administrada por pessoas que não têm formação, mas devem ser supervisionadas, justamente por conta desse pré-requisito tanto da avaliação como também da pesquisa, né? Por que é que a gente sabe que o esporte desenvolve valores, desenvolve atitudes, é bom para a saúde? É bom ressaltar isso aqui, né? Vai refletir ao longo da vida, justamente por conta desses programas, esses programas sociais que funcionam, mas tem alguém por detrás que faz uma pesquisa dentro disso, faz uma avaliação e consegue obter resultados e assim fazer o processo de reprodução do conhecimento, tudo bem? E aí, é claro, essa reprodução vai ser entendida por quem conhece os estudos, fortalecendo aí toda a vida o sistema educacional e promovendo vários benefícios para quem pratica, tá? As implicações sociais da pesquisa científica nesse campo não devem ser ignoradas, tá? Nós falamos aí num aspecto muito biológico, mas a parte social ela também é importante, tá? Mas orientadas de forma a não permitirem aplicações inadequadas dentro da educação física e do esporte, tá? Informações e documentação auxiliam no processo da educação física e do esporte. A coleta, o fornecimento, a disseminação de informações e de documentos sobre a educação física e o esporte constituem uma importante necessidade. E aí eu chego no segundo, na seguinte pergunta, né? Seguinte indagação. Às vezes nós temos professores que estão à frente, né, das disciplinas de educação física que não têm conhecimento. E aí, é claro, eu vou sair um pouquinho do ensino superior, porque às vezes quando a gente está no ensino superior, nós temos uma parte muito específica, né? Professores que trabalham com áreas específicas, e aí ele só vai se deter a estudar aquilo. O resto parece que não interessa, porque ele não está em contato com quem? Com alunos da escola, que às vezes é um professor, e esse um professor tem que dar de conta de tudo, tá? E aí, é claro, mesmo dando de conta de tudo, ele tem que saber alguns aspectos, né? Tipo, documentação. Nós estamos falando de um documento muito importante, que é esse documento da Unesco, que retrata os direitos à educação física e o esporte, bem como deve ser desenvolvido e providenciada essa prática, mas ele não conhece quais são as prerrogativas para poder fazer isso, como é que desenvolve. Então, é um dos documentos que a gente tem que entender também, como também é aquela carta do esporte e lazer para ser retratado na escola e fora também da escola, né? Em especial, existe a necessidade de fazer circular
Informação sobre o resultado de pesquisa, de estudos, de avaliação, de programas, experiências e atividades, tá? Os meios de comunicação de massa devem exercer uma influência positiva sobre a educação física e esporte. Isso aqui a gente viu que tem pontos positivos e pontos negativos. A gente discutiu isso aqui ontem na nossa aula de esporte e lazer, tá? Sem prejuízo ao direito de liberdade de informação, é essencial que todas as pessoas envolvidas com os meios de comunicação de massa tenham plena consciência de suas responsabilidades quanto à importância social, propósito humanístico, valores morais presentes na educação física e no esporte. Então, só esse parágrafo aqui, nós temos uma justificativa tanto do papel de quem? Da educação física como do esporte. Tem pessoas que criticam por demais a nossa área, tá? Como é que eu consigo rebater isso, Kleber? Com estudo e com embasamento. Você falar, retratando de uma forma geral, que a educação física não é importante, você acaba por negligenciar várias outras esferas da vida humana. Porque a gente está vendo um exemplo bem local, bem assim, bem condizente, é o que? O estado de contaminação de pessoas por Covid. Por que é que as pessoas que estão mais obesas, que possuem comorbidades, estão mais propensas a ter maiores agravos em decorrência do Covid? Porque a prática do exercício físico, do esporte desenvolvido ao longo da vida, torna a pessoa o quê? Se a gente fosse falar a partir do ponto de vista fisiológico, essa pessoa ela está o quê? Ela está mais forte, não usando agora um jargão científico, mas ela possui um sistema aí de imunidade mais fortalecido, porque ela pratica exercício, ela tem uma resposta de imunidade a cada estímulo, tá? Porque às vezes a pessoa que não pratica nenhum exercício físico, ela não vai ter essa resposta imune em decorrência que ela não pratica nenhuma atividade física, tá bom? Então, só nesse tópico aí, o 8.1, né, do nosso artigo 8 aí da Carta da Unesco, nós temos uma pequena justificativa tanto no aspecto de direito como de liberdade, que vocês têm, todos têm a prática da educação física e do esporte, tá? As relações entre os profissionais dos meios de comunicação de massa e os especialistas em educação física e esporte devem ser próximos e baseados na confiança mútua para exercer uma influência positiva na educação física e no esporte, e assim assegurar informações objetivas e bem fundamentadas. Ou seja, o treinamento dos profissionais de mídia pode incluir elementos relacionados à educação física e ao esporte. Por isso que a gente tem vários comentaristas hoje em dia que entendem bastante do esporte. Um dos principais pontos é entender as regras, né? Como é que sai ser um comentarista que não entende nada de regra? E aí é uma relação da mídia que pode ser providenciada pelo mínimo de conhecimento da educação física, mais especificamente aí da prática esportiva, tá? Ok, viu, Tomás? Pronto. Só dando continuidade, a gente está já encerrando, viu, esse nosso bloco. Eu acho que vai ficar para a gravação, que eu vou disponibilizar o restante dessa carta, tá? Para não ficar um vídeo muito longo ou muitos vídeos, tá? Que aí até trava o sistema, mas de forma bem sucinta para que vocês possam ter o entendimento desse documento, tá? E a importância dele. Tem profissional que não sabe dizer sua importância porque não está amparado por nenhum documento ou por nenhuma informação, como é que eu posso dizer, científica, né? Então, eu vou trabalhar aqui o tópico 9 e o 10. Não, o 9 e o 10 a gente já encerra, então vai dar tempo, viu? Então, 9. Instituições nacionais desempenham um papel fundamental na educação física e no esporte, tá? É fundamental que autoridades públicas de todos os níveis, bem como os órgãos não governamentais especializados, incentivem as atividades esportivas e de educação física que tenham valor educacional mais evidente. Suas ações devem consistir no fortalecimento, na legislação e da regulamentação, tá? Regulamentação, profissionais aptos para exercício, de modo a fornecer, só um minuto,
de modo a fornecer assistência material e a adoção de todas as outras medidas que visem incentivar, estimular e controlar. As autoridades públicas também devem assegurar que sejam adotadas medidas fiscais que incentivem tais atividades. E aí é quando a empresa patrocina esses projetos, essas coisas, ela acaba tendo aí alguns incentivos fiscais, né? Diminuição aí nas cobranças de impostos, tá bom? É a atribuição de todas as instituições responsáveis pela educação física e pelo esporte promover um plano de ação consistente, geral e descentralizado dentro do marco da educação e ao longo da vida para permitir a continuidade e a coordenação entre as atividades físicas compulsórias e as práticas de forma espontânea, tá? E o nosso último artigo aí da carta, que fala sobre a cooperação internacional, que é um pré-requisito para a promoção universal e equilibrada da educação física e do esporte, tá? Então sempre vai estar associado educação física e esporte, tá? É essencial que todos os estados e organizações, e aí coloca no geral não governamentais, intergovernamentais, internacionais e regionais, responsáveis pela educação física e pelo esporte, e nas quais os países interessados são representados, assegurem um lugar de maior destaque para a educação física e o esporte na cooperação internacional, bilateral e multilateral, tá? Então, o que quer dizer isso aqui, Kleber? Basicamente, às vezes tem empresas que são de caráter internacional que investem em outros países, e aí às vezes que eles vão dar um investimento social, eles entram principalmente nesse aspecto de desenvolvimento. Agora não vou falar da educação física, mas do esporte, né? Promovendo projetos sociais naquela localidade, e aí geralmente quem faz isso são empresas bastante ricas que investem em países com baixo poder econômico, né? Ou seja, aqueles países que têm maior número de pessoas e de controle social até. A cooperação internacional deve ser incentivada por partes completamente desinteressadas a promover e estimular o desenvolvimento endógeno nesse campo. Por meio da cooperação e da busca de interesses mútuos na linguagem universal da educação física e do esporte, todos os povos contribuirão para a preservação da paz duradoura, do respeito mútuo e da amizade, e, consequentemente, para a criação de um ambiente propício para a solução de problemas internacionais. A estreita colaboração entre todas as agências governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais, interessadas, baseada no respeito pelas competências específicas de cada uma, certamente incentivará o desenvolvimento da educação física e do esporte ao redor do mundo, né? Tá. Então, ou seja, essas aqui são todas não somente todas, né, mas algumas das prerrogativas mais importantes aí da própria carta, que retratam não só a questão da regulamentação como da prática, mas também o direito da educação física e do esporte. Não só aquela prática do esporte de performance, mas o esporte como um todo, como a gente fala dentro da própria do esporte lazer, em todas as suas dimensões, tá? Que seja dentro da escola, que rompa as barreiras da escola, que reflita na sociedade, e que é um aspecto importante histórico da nossa área, né? Porque a gente teve aí esse documento aí em 1978, como também vários outros documentos que vocês vão ver aí à frente a partir dessas regulamentações da educação física ao longo do tempo, em quesito de obrigatoriedade, de competências, de habilidade, de objetivos específicos a serem trabalhados dentro da sociedade, dentro do ambiente escolar, dentro dos clubes, dentro das empresas, enfim, uma infinidade de situações, tanto documentais como de objetivos, que podem ser voltados para as pessoas ao longo da vida. Tudo bem? Então, esse é um documento bastante importante, tá bom? Muitas das vezes, se você for falar assim em questão de concurso, eu pouco vi falar sobre questões de concurso assim a respeito dessa carta de educação física e de esporte em provas dissertativas, mas ela às vezes pode cair em prova objetiva, tá? Porque se a gente sabe que a educação física e o esporte é um direito, né, da população, de obrigatoriedade, que reflete ao longo da vida
a gente tem que estar amparado e regulamentado por cada um desses artigos que identificam como é que deve ser trabalhado, como é que a mídia entra, como é que as empresas entram em favor do desenvolvimento da educação física e do esporte. E aí eu vou colocar a sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo. Tudo bem? Pessoal, dúvidas aqui? Eu sei que eu falei demais, desculpa, viu, mas eu tinha que passar esse documento, senão a gente não concretizaria aí todo o aspecto histórico da educação física, né, com os documentos também oficiais. Seria impossível, tá bom? A gente, nós ainda, por exemplo, se a gente fosse ver só documento, a gente tem uma porrada de documento que a gente não viu, mas que são às vezes trabalhados em algum trecho de algumas outras disciplinas dos outros professores, tá? Pode falar, viu, Nathan? Tu queria perguntar alguma coisa, é? Ah, não, é só afirmando, não é isso? Então, pessoal, alguma dúvida, pessoal, sobre essa carta? Se não tiver, nós encerramos por aqui, tá bom? E lembra, envia dia 15 o link, tá? O link daquela forma que eu falei inicialmente lá na nossa aula, manda o slide e aí depois a gente já faz um feedback aí possivelmente um pouco antes. Eu posso estar gravando um vídeo dando um feedback sobre os vídeos, porque na outra semana já é a V2, né? Aí teoricamente nós não nos encontramos mais esse semestre, só no próximo, ok? É claro, Deus me livre, mas não desejando, a não ser quem vai para a VF, a segunda chamada, me encontra mais uma vez, porque eu tenho que fazer as orientações previstas para essas duas avaliações, tudo bem? Então, pessoal, dito isso, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá bom? Bom restante de tarde, bom almoço, tá? Como eu disse, até amanhã eu vou estar fazendo aí, ó, quinta-feira, a atualização do sistema de vocês, porque eu tô proibido do YouTube de subir mais vídeo, que eu subi vídeo demais de esporte e lazer, mas eles já liberam e eu consigo subir também o de aspectos históricos, vai ficar tudo normal, o sistema tudo atualizado essa semana, sem nenhum contratempo para vocês, tá ok? Tchau, tchau, viu, pessoal? Até semana que vem, se Deus quiser.